E como tal, eu não vou enunciar todas, senão demoraria 1 hora a fazê-lo, mas tenho que, com certeza, agradecer a todos eles. Alguns comunicávamos por e-mail quando eu ainda estava em Portugal, que vim a conhecê-los agora, outros que me receberam em suas casas, outros que me receberam nos grupos, no GPBIC, por exemplo, outros que me levam a jantar, estão ali, por exemplo, alguns que estão hoje a filmar. Portanto, este agradecimento é bastante lato e engloba um conjunto muito grande de pessoas que sem elas não teria sido, obviamente, possível a minha estadia no Brasil. Portanto, eu hoje vou falar de um tema que, obviamente, não salva pessoas. Ontem alguém dizia que deixem os atletas, eles já sabem o que fazem. Bem, se assim fosse, eu teria que decididamente ir para a área da saúde. No entanto, alguns destes trabalhos apareceram porque estes atletas tiveram a necessidade de desenvolver. Alguns dos trabalhos que eu irei apresentar surgiram da necessidade de 4 nadadores, por exemplo, da Seleção Nacional Portuguesa, que de resto não é muito boa, como vocês sabem, sentiram a necessidade de tentar serem apurados para os Jogos Olímpicos, numa estafeta de 4x200 livres. Portanto, obviamente, não estarei a salvar pessoas, mas quero acreditar que pelo menos estas 4 pessoas eu ajudei e que a qualidade de vida deles, porque alguns foram aos Jogos Olímpicos, será melhor no futuro. Portanto, eu vou tentar não entrar muito em questões de equações, mas normalmente apresento esta equação para mostrar um pouco que a natação e a velocidade na natação é então a relação entre a fisiologia e a biomecânica. Desta relação que eu tento fazer, e obviamente outros grupos o fazem, e eu dentro do grupo que trabalho, é tentarmos perceber como é que esta dinâmica entre a fisiologia e a biomecânica ocorre para que tenhamos diversos níveis de desempenho. Assim, começando, a velocidade, nós sabemos, é o produto da distância por ciclo com a frequência gestual. No entanto, nós para a mesma velocidade poderemos ter alterações das duas para uma mesma velocidade, e isto ocorre porque os nadadores alteram a sua coordenação entre membros superiores. Portanto, muitas vezes deixando maior tempo entre as fases propulsivas, outras vezes reduzindo esse tempo. Mas a velocidade também é o produto da relação entre as forças propulsivas e as forças de arrasto. E, portanto, temos variações ao longo do tempo da velocidade do centro de massa. Só para referir que esta figura de paus, esta stick figure, demorou 2 meses a fazer. Portanto, quando eu ontem na apresentação da Lara dizia da dificuldade do meio aquático, realmente nós não temos sistemas de tracking automático. Ou ainda não temos bons sistemas de tracking automático. Portanto, quando nós fazemos este tipo de análise aos nadadores de elite, demoramos muito tempo para marcar as várias articulações ou os pontos de interesse para que tenhamos uma figura que depois podemos explorar. Mas a velocidade também é-nos dada pela potência metabólica que o nadador, pela energia que ele pode utilizar, dos vários sistemas energéticos, e do custo energético, que não é mais que a relação entre o trabalho para vencer a força de arrasto por um conjunto de eficiências, nomeadamente a eficiência propulsiva, que é o trabalho útil que nós utilizamos para vencer essa força de arrasto, que nós utilizamos e calculamos por meio de um rácio simples vindo da investigação em peixes,
entre a velocidade do centro de massa e a velocidade da mão, e a eficiência muscular, mecânica, global, que obviamente limita todo o sistema, não só na natação, mas em qualquer forma de locomoção humana, que está dependente da eficiência de fosforilação e da eficiência, obviamente, de contração, e que nós poderemos ter, talvez, alguma ideia sobre isto, olhando a eletromiografia, a eficiência neuromuscular. Não me querendo alongar com esta questão da eficiência, mas porque eu vou falar em alguns termos, rapidamente, esta cascata de perda de energia, com ela nós podemos perceber que temos a eficiência propulsiva, um rácio entre o trabalho para vencer a força de arrasto hidrodinâmico e o trabalho total, a eficiência de arrasto, que até há bem pouco tempo não se falava na natação, e que para aqueles que estão mais familiarizados com a corrida ou com a marcha, que chamamos a eficiência de locomoção, e a eficiência global mecânica muscular. Nós temos então um conjunto de parâmetros: distância de ciclo, frequência gestual, variações intracíclicas de velocidade, eficiência propulsiva, o arrasto, o dispêndio energético, custo energético, a coordenação, uma medida simples aqui de coordenação, e alguns fatores musculares que nós tentamos inferir pelas questões da eletromiografia. Então temos todos estes parâmetros, mas nós queremos melhorar a performance. Então o que nós tentamos fazer é desenvolver modelos determinísticos que nos dão depois uma base de intervenção no treino. Onde é que eu posso intervir para melhorar a performance? Para aqueles que o tópico natação não seja de maior interesse, isto nós podemos aplicar, por exemplo, também aos idosos. Este tipo de modelos nós já os fazemos. Há grupos que tentam agrupar mais variáveis, outros que tentam perceber melhor algum dos fatores, mas na realidade o ser humano é muito complexo e não conseguimos explicá-lo meramente com alguma das variáveis que estejamos a estudar. No entanto, apesar de conseguirmos ter aqui um modelo que relaciona várias variáveis, é importante perceber se a relação entre elas é positiva, é negativa, de que forma é que ela altera. E tradicionalmente, na natação, e muitas vezes também na corrida, mas mais na natação, tem sido estudado o fator de aumento da velocidade. Como é que estas variáveis se relacionam quando nós estamos em intensidades superiores ou baixamos a intensidade? No entanto, e na realidade, durante uma competição, nós temos um esforço que é máximo. E, portanto, temos a fadiga. E assim, e pelas palavras do professor Carl Newell, em que os sistemas biológicos se adaptam às restrições ao longo da ação, então irei focar tanto na alteração de velocidade como na fadiga. Assim, olhando este modelo, com questões energéticas, musculares, coordenativas e biomecânicas, e tentando dar uma aproximação que se chama, nas ciências do desporto, nas ciências do movimento, de uma aproximação biofísica. E esta aproximação, ela pode ser realizada em vários contextos. Por exemplo, seja nos idosos ou a outras formas de locomoção. Obviamente, e relativamente aos idosos, porque nos foi apresentado aqui uma investigação muito interessante, uma palestra muito interessante sobre eles, e Cadori falava dos epidemiologistas. Eu mostrei isto aos epidemiologistas, eles disseram que eu queria que os idosos fossem super atletas. Eu disse não, eu só não quero é que eles tenham o mesmo declínio, e quero perceber realmente como é que eles alteram, porque só olhar a velocidade da marcha e deixá-los morrer, se calhar não é uma alternativa.
Portanto, tentar perceber todos estes fatores em conjunto para explicar melhor a locomoção humana em várias populações não se restringe à natação, aos exemplos que eu vou mostrar, mas pode ser muito mais abrangente. Então, duas questões que eu vou focar. A alteração com o aumento da velocidade, como é que o nadador adapta à medida que vai tendo tarefas com intensidade, portanto, com velocidade superior, e como é que o nadador adapta quando está numa intensidade em que a fadiga vai aparecer. Okay? Eu vou focar essencialmente na técnica de crawl, porque é a técnica mais estudada e, portanto, é mais fácil dar estes exemplos. Então, o que nós podemos observar nestes gráficos é uma alteração da frequência gestual, um aumento e um declínio da distância de ciclo à medida que a velocidade vai aumentando. No entanto, quero chamar a atenção, pois estas relações, o melhor ajuste destas relações não são ajustes lineares. Na ciência, muitas vezes nós temos a tendência, até porque temos que ajustar para o BMI, todas essas questões, a tendência de utilizar relações lineares. No entanto, para mim, o ser humano é completamente não linear. Por exemplo, e recordando-me agora, até porque está aqui o professor Roger Enoca, um dos últimos artigos que os idosos, a relação entre a resistência aeróbia o tempo limite e a idade, a melhor relação que foi encontrada foi uma relação não linear. Portanto, nós tendencialmente olhamos, porque é fácil interpretar, se alguma coisa aumenta em associação, o outro parâmetro também estará a aumentar, mas na realidade, e se explorarmos estas relações, nós vamos ter normalmente relações não lineares. E então, o que percebemos claramente é que haverá aqui um valor ótimo a partir do qual é alterado. Conseguimos ver também, e isto já tinha sido chamado a atenção pelo professor David Pendergast há muitos anos atrás, em 79, que existe um ponto ótimo da frequência gestual e obviamente que para uma mesma frequência gestual melhores nadadores vão ter obviamente uma distância de ciclo maior, porque a velocidade é o produto de ambas. No entanto, o aumento da frequência gestual leva-nos também a um aumento do trabalho interno, que depois já iremos falar um pouco mais sobre isto. Em relação às variações intracíclicas de velocidade, este parâmetro é um parâmetro muito utilizado na corrida, as variações intracíclicas do centro de massa, na marcha e na natação tem sido muito utilizado. No entanto, na minha opinião, nós ainda não sabemos bem o que estamos a calcular, nem sequer sabemos como é que na natação devemos interpretar e processar realmente estes dados. Os estudos são vários, supostamente e na teoria estas variações da velocidade estariam relacionadas ao trabalho externo, portanto, o trabalho que o nadador tem para deslocar o seu centro de massa. No entanto, as relações que nos são apresentadas na literatura nem sempre são muito claras. Aqui temos várias técnicas de nado, vou reforçar o crawl. Temos então um aumento com a velocidade das variações intracíclicas de velocidade. No entanto, esta amostra foram colocadas todos os pontos dos nadadores, não fazendo uma análise intra-sujeito. No entanto, nós sabemos que quando temos velocidades máximas, os nadadores que apresentam menor variação apresentam maiores velocidades de nado. Portanto, nós tentamos, obviamente, que haja uma alteração destas variações intracíclicas de velocidade. No entanto, e como já referi, as formas de cálculo são variadas e, por exemplo, reportando a um estudo já bem antigo, de 79, que verificaram
também com a velocidade aumento destas variações. No entanto, quando relativizadas à velocidade, encontraram uma estabilização. Recentemente, o grupo do Porto, juntamente com o professor Tiago Barbosa, encontrou esta estabilização das variações intracíclicas de velocidade ao longo de um protocolo incremental. Mas, mais interessante que tudo isso, é perceber se realmente, entre diversos níveis de nadadores, nós teremos eventualmente diferentes comportamentos. E um grupo francês verificou uma estabilização em nadadores de elite, mas em nadadores recreacionais, um aumento a velocidades superiores da variação intracíclica de velocidade. Outro aspecto muito importante, Stephanie, aquilo que falávamos ontem, estávamos a falar de treino de força na água, e o treino de força na água depende, obviamente, de várias situações, mas é importante referir que a força de arrasto, nós normalmente apresentamos só o arrasto de forma. No entanto, a velocidades muito elevadas, temos aqui a quarta potência, e na literatura de insetos que se locomovem na água, temos também valores à sexta potência do arrasto de onda. O que vemos claramente é que o arrasto, a força de arrasto hidrodinâmico total em nadadores com um nível de desempenho mais baixo é relativamente linear, mas quando vamos para nadadores de elevado nível, temos um ajuste quadrático. Isto porque é simples, porque os nadadores de elevado nível atingem velocidades mais elevadas. Contribuindo para esta força de arrasto, temos a posição do corpo na água. Tem sido estudado o posicionamento do tronco, dando-nos alguma ideia sobre a área do corpo que estaria então a enfrentar esta resistência de arrasto hidrodinâmico. E o que se percebeu foi que ela é muito importante numa fase a velocidades baixas. No entanto, com as forças de impulsão hidrostática a velocidades mais elevadas, o tronco e também as pernas tendem a subir, horizontalizando mais o corpo, e portanto deixa de ter uma importância tão grande essa posição corporal. No entanto, temos que ter em consideração para maximizarmos a performance, por exemplo, de nadadores de águas abertas em que andem em velocidades mais baixas. Ou também, isto é importante, tudo isto serve para otimizarmos os nadadores ou fazer exatamente o contrário. Se eu tenho alguém e quero aumentar o dispêndio energético, eu saberei como fazê-lo. Portanto, tudo o que serve para otimizar serve também para o contrário. Portanto, perceber a locomoção permite-nos então trabalhar sobre várias variáveis e sobre várias perspectivas. E verificamos aqui a velocidades novamente mais elevadas, e num protocolo incremental essa estabilização da inclinação do tronco. Ainda relativamente ao arrasto, mas olhando à potência, que é na realidade aquilo que nos interessa na natação, maiores potências mecânicas, vemos então um crescimento. Esta é a comparação em branco de atletas de elite e a cinzento de nadadores de nível nacional. E muito interessante este estudo, ele está relativizado à velocidade máxima, portanto, aqui o 8 significa que era a velocidade máxima dos nadadores de elite, mas também dos não elite. E se nós formos ao arrasto, percebemos que apesar dos nadadores de elite terem velocidades superiores, muitas vezes têm uma força de arrasto semelhante. Portanto, obviamente, não só a posição deles na água, mas também as características antropométricas têm grande importância na natação. Entrando um pouco nas eficiências, tem-se percebido que a eficiência mecânica global na natação vai de valores
em torno dos 20%, ao contrário do que inicialmente tem sido proposto. Na natação existem dois grupos que trabalham muito forte com estas áreas. Eles são grupos opostos e têm linhas de pensamento um pouco diferentes. E antigamente não se sabiam algumas coisas que atualmente se sabem. Portanto, a questão de que a eficiência global na natação é de 5%, de 5 a 10%, não é exatamente real, não tem por que ser real, mas sim é a eficiência de arrasto, que é outra coisa, a eficiência de locomoção. Porque esta eficiência global é uma eficiência mecânica, muscular, e não há razão para que na natação seja muito diferente da eficiência encontrada em outras formas de locomoção. No entanto, percebe-se, e já se percebia antigamente, aqui do professor Hugues Toussaint, um aumento desta eficiência ao longo da velocidade. Poderíamos dizer que talvez seja pela otimização da velocidade de nado, da frequência gestual, e portanto chegar a velocidades de contração mais otimizadas. Isto para este exemplo, o grupo italiano, para o grupo holandês, a forma como o nadador se propulsiona na água é completamente diferente. Eles têm a ideia de que ao longo da velocidade nós aumentamos a nossa eficiência propulsiva e não o contrário. Mostrar aqui a relação entre esta eficiência, a eficiência propulsiva e a distância de ciclo. Portanto, este é um parâmetro que os treinadores normalmente e facilmente avaliam, que é a distância de ciclo, e que está muito relacionada com esta eficiência propulsiva, considerando, obviamente, a teoria de que com o aumento da velocidade a nossa eficiência propulsiva decresce. Então, a eficiência de arrasto ou eficiência de performance, esta sim na natação com valores bastante baixos, que rondam os 5 a 10%, aqui mais alguns cálculos a dar-nos um valor de 9%, e portanto bastante baixa comparado quando temos a locomoção terrestre, que no ciclismo teremos por volta de 25%, assim como na corrida. Em termos da potência metabólica utilizada, temos aqui um crescimento com a velocidade. Este crescimento é exponencial, mas não é tão grande quanto o esperado. No entanto, as velocidades não foram muito elevadas, mas outro estudo apresentado pelo professor Rodrigues apresenta-nos um expoente quase de 3. E aqui sim a bater certo com o que seria um pressuposto teórico relativamente ao arrasto ter uma relação quadrática e depois a potência uma relação cúbica com a velocidade. E isto dá-nos um crescimento muito grande do custo energético. Até há bem poucos anos na natação dizia-se que a relação do custo energético era linear. Provavelmente estaríamos a ser influenciados pelas questões da corrida. No entanto, nós temos a força de arrasto hidrodinâmico e temos muito trabalho perdido enquanto nadamos. E percebeu-se que esta relação é relativamente linear até ao VO2 máximo, mas depois, se formos para velocidades acima, ela é exponencial. E isto é muito importante porque 75% das provas competitivas no calendário olímpico são abaixo de 2 minutos e estão nesta área aqui. Apesar de, obviamente, no treino também se treinar estas intensidades. O que temos aqui é que, à medida que o custo vai aumentando, vamos tendo uma participação anaeróbia maior, proveniente do sistema glicolítico, e aeróbia menor. Relativamente às contribuições energéticas, seja na natação, seja noutras formas de locomoção, é dependente do tempo,
e, portanto, nós aqui, olhando este gráfico, ou se vos colocasse aqui um outro gráfico de corrida ou de ciclismo, teriam os mesmos valores. Portanto, temos que a velocidades superiores para a TPCP tem uma contribuição superior e que obviamente vai decrescendo com a velocidade. O sistema glicolítico vai tendo maior preponderância e a velocidades mais baixas teremos obviamente uma contribuição aeróbia. Isto verifica-se que estes valores são 95% da velocidade de VO2 máximo, 100% da velocidade de VO2 máximo e 105%, portanto, batendo certo com a literatura anterior por parte do professor Carlo Capelli. O que se percebe é que existe, para além desta contribuição aeróbia, existe uma cinética de consumo de oxigênio associada a esta contribuição. E percebe-se que nestas intensidades não temos diferença na cinética do consumo, pelo menos na principal componente, e temos um tau por volta dos 16 segundos. Por exemplo, relembro que o tau da Paula Radcliffe, que é a recordista da maratona feminina, ela tem um tau de 9 segundos. Okay? Então temos aqui um protocolo incremental. Como conseguem perceber, apesar de nestes protocolos termos a influência do exercício anterior, consegue-se perceber, olhando aqui os valores entre os intervalos, consegue-se perceber que vai aumentando, vai sendo cada vez mais rápido este crescimento do consumo de oxigênio e que o lactato ao longo das velocidades vai aumentando de forma exponencial e que a frequência cardíaca é relativamente linear. Entrando nas questões coordenativas, dizer que esta medida de coordenação é uma medida estritamente temporal, tem sido utilizada na natação e não espaço-temporal, portanto perdemos alguma da informação que seria muito relevante no entendimento da coordenação, mas este grupo francês tem feito muito trabalho em torno deste parâmetro, tentando perceber se os nadadores aumentam o tempo entre fases propulsivas ou não, e percebe-se claramente que existe a velocidade dos 200 metros livres, é uma velocidade crítica para a alteração do padrão coordenativo. Importante salientar neste gráfico é que, apesar de todos eles alterarem a coordenação, temos uns que alteram mais do que outros. E os que alteram realmente a coordenação têm uma variabilidade maior, uma plasticidade coordenativa maior, são então aqueles que têm melhor nível e atingem velocidades superiores. Com estas alterações da coordenação, temos também alterações nas várias fases do nado, sintetizando, temos as fases propulsivas aumentam relativamente às fases não propulsivas. Este gráfico mostra este índice de coordenação entre um grupo de nadadores nacional e um grupo internacional e percebe-se claramente uma adaptação diferente do grupo internacional. Esta adaptação é muito interessante de olhar na natação porque eles têm uma adaptação diferenciada e quando olhamos o grupo recreacional, eles conseguem alterar menos. Ora, se alteram menos, a coordenação obviamente vai ter uma influência noutros parâmetros. Nós sugerimos que esta influência encontramos-la no parâmetro da variação intracíclica de velocidade. Como eles não conseguem alterar tanto a sua coordenação, daí os gráficos que já vos mostrei, que para atletas recreacionais provavelmente há uma alteração desta variação mais pronunciada. Relativamente à eletromiografia e algo surpreendente, estou a fazer um artigo de revisão com os colaboradores de uma universidade na Bélgica, com o professor Dan Daly, e nós encontramos 114 artigos
de eletromiografia e natação competitiva, juntando, obviamente, os congressos, que na natação, há uns anos atrás, era a principal fonte de publicação. Alguns dos melhores trabalhos existentes na literatura da natação estão publicados em congressos e não em revistas científicas. Mas, inacreditavelmente, não temos dados, nestes artigos todos, não temos dados de eletromiografia ao longo de protocolos com velocidade incremental. Isto, obviamente, deve-se a problemas que nós temos de meter a eletromiografia de superfície na água. A minha experiência com a eletromiografia de superfície na água diz-me que entre 1 hora, 1h30 para conseguirmos preparar o nadador para conseguir fazer qualquer tipo de atividade na água. Mas, dos dados que existem, ela mostra claramente que a velocidade, aqui a vermelho, não se relaciona linearmente com a atividade muscular de vários músculos. No entanto, ao longo de várias velocidades, ela só descreve no texto, não mostra esses dados, ela diz que a velocidades muito baixas temos uma atividade aumentada, mas exatamente porque temos a força de impulsão hidrostática e que vai ter um efeito de lift a velocidades superiores, vamos ter uma diminuição da atividade neuromuscular para depois voltar a subir novamente. Nós então temos, este foi um trabalho publicado o ano passado, que conseguimos mostrar que em torno da transição aeróbia anaeróbia, limiar anaeróbio, limiar lactato, como queiram chamar ou como seja o vosso entendimento, digamos que existe um ponto na qual os nadadores num protocolo incremental alteram o lactato, a coordenação, distância de ciclo, frequência gestual, consumo de oxigênio. Portanto, isto mostra claramente que estes modelos em que nós observamos vários fatores são importantes na contribuição do conhecimento para a locomoção. No entanto, temos vários tipos de nadadores. Este artigo saiu anteontem, no número da revista, que é uma nadadora de elevado nível, mas que tem uma amputação. É categorizada como S9, e então nós decidimos, mais uma vez, ela, não vamos salvar a vida dela, mas ela procurou-nos para conseguir melhorar a performance, e o que conseguimos ver foi que as variações intracíclicas de velocidade aumentam e o índice de coordenação mantém-se relativamente estável. Portanto, encontramos nela o mesmo que acontece em nadadores regionais, apesar dela ser de elevado nível. Portanto, aqui o fator deve-se a que existe menos área propulsiva e, portanto, ela tem que adaptar o seu nado de forma diferente, e qualquer modelo determinístico que nós utilizemos para melhorar a performance dela tem que ser muito bem pensado à luz das restrições que ela tem. Vamos para a segunda questão: como é que os nadadores adaptam à fadiga? Eu vou mostrar uma prova, portanto, os 200 metros livres será a distância onde existem mais estudos sobre esta questão da fadiga. Obviamente, e quero chamar já a atenção, que nós temos um problema quando tentamos avaliar algo que é real e ecológico. É que os nadadores não nadam sempre à mesma velocidade. Portanto, eu vou-vos dar alguns efeitos da fadiga, mas nós não restringimos a velocidade destes nadadores. E isto verifica-se claramente que eles começam mais rápidos, depois a velocidade cresce e mantém-se estatisticamente estável. Isto só acontece porque são nadadores de muito bom nível. Já Craig e Pendergast, em 85, tinham feito este tipo de avaliação e mostraram claramente que os nadadores de pior nível vão decrescendo ao longo da prova, enquanto os nadadores de melhor nível são aqueles que no final, nos últimos 50 metros, quando toda a gente está a morrer, eles têm energia para aumentar ou manter a velocidade. Para isto, obviamente, eles alteram a frequência gestual no final da prova. Então temos aqui uma alteração da frequência gestual, mas não é para nadar mais rápido, é só para manterem a velocidade, porque eles não conseguem nadar mais rápido, e têm uma diminuição
da distância de ciclo. Isto tanto a nível global, ao longo dos 4 laps de 50 metros, mas se olharmos velocidades máximas e mínimas instantâneas ao longo do ciclo, é exatamente o mesmo comportamento. Relativamente à eficiência propulsiva, vemos aqui no último lap de 50 metros uma diminuição da eficiência propulsiva, mas observamos, e olhando aqui as variações intracíclicas de velocidade, uma estabilidade ao longo da prova. E o que é que isto eventualmente pode querer dizer? Não sabemos muito bem. Talvez seja exatamente um mecanismo dos nadadores de se adaptarem para poupar energia ou nadar mais rápido. Não existem estudos com força de arrasto nos 200 metros, só existe um estudo em 100 metros contínuo, porque é muito difícil avaliar o arrasto na natação, mas existem alguns estudos de nado atado, em que colocamos o nadador atado ao bloco com uma célula de carga e pedimos para ele nadar o mais rápido possível. Então, um grupo brasileiro, do professor Rodak, publicou alguns artigos sobre isto há pouco tempo, e que mostrou claramente um decréscimo da força ao longo da duração de 2 minutos, que seria o tempo que demora sensivelmente a prova de 200 metros. Avaliámos vários parâmetros cinemáticos e conseguimos perceber que o padrão de nado é, obviamente, alterado com a fadiga, mas quero chamar a atenção para este aspecto, que é o ângulo do cotovelo no ponto mais atrás da braçada. Portanto, quando os nadadores estão a fazer esta fase é muito propulsiva, por causa da aceleração, etc. Temos então aqui uma diminuição deste ângulo. O nadador começa a encurtar este ângulo. E viemos mais tarde a perceber, e já vos vou mostrar esses dados, que deveu-se à fadiga neuromuscular do músculo tríceps braquial. Relativamente ao custo energético, temos a forma de U, e porquê? Simples. Nos primeiros 50 metros a velocidade é mais elevada, custo energético mais elevado. Baixam a velocidade, o custo energético diminui. Mas o que é que acontece realmente nos últimos 50 metros quando a fadiga aparece? Aqui aumentamos novamente o custo. O gasto energético é muito grande, e só nadadores que têm esta disponibilidade energética conseguem ganhar, mas, como já vos apresentei, a eficiência propulsiva decresce e, portanto, todas aquelas equações que vos mostrei no início diriam que, então, baixando a eficiência propulsiva, teríamos um maior custo energético. Relativamente às contribuições, temos ao longo da prova um aumento da contribuição aeróbia, portanto o consumo de oxigênio vai aumentando, um decréscimo do ATP-CP, isto nós não fizemos biópsia, foi meramente uma equação matemática que tem uma constante temporal de decréscimo da energia e que nós só utilizamos o peso corporal do nadador. E a contribuição glicolítica a aumentar no final. Então, consumo de oxigênio. Conseguimos ver aqui em alguns nadadores uma estabilização, noutros nadadores tínhamos um decréscimo no final. Isto aponta, obviamente, para que seja uma intensidade supramáxima, isto é, acima do VO2 máximo, com uma constante temporal de 10 segundos. Há pouco mostrei-vos em torno do VO2 máximo de 16 segundos, agora temos então de 10 segundos. Muito interessante, e isto tem uma aplicabilidade prática para os treinadores muito grande, é que a contribuição glicolítica aumenta muito, o lactato sanguíneo aumenta muito nos últimos 50 metros.
Isto mostra claramente que só um nadador que esteja adaptado no treino a realizar este tipo de esforço consegue, no final de 150 metros, a velocidades muito elevadas, conseguir ter energia para manter a velocidade ou até aumentar. A frequência cardíaca ela é relativamente estável ao longo dos 200 metros, só de reforçar que os estudos quase não reportam frequência cardíaca. Este estudo é de 1969, portanto precisamos também de perceber talvez um pouco melhor a frequência cardíaca ao longo do esforço na água. E em termos coordenativos o que conseguimos ver é que nos últimos 50 metros, tanto a nível internacional como a nível nacional, temos uma adaptação deste índice de coordenação. Apesar do modo de coordenação se manter, ela é alterado, isto é, as fases propulsivas tornam-se mais juntas. Há aqui um mecanismo de defesa do nadador, ele não consegue produzir força, então junta as fases propulsivas e o impulso propulsivo. Em termos de fases, é um pouco controverso. Normalmente diz que as fases propulsivas aumentam, mas elas provavelmente aumentam só em termos percentuais. Se olharmos em termos absolutos, vamos ter uma estabilização ou um decréscimo. Estes gráficos aqui não mostram exatamente a fadiga, mas eu queria ressaltar que os nadadores, apesar de eu estar a mostrar dados sobre coordenação, eles adaptam de diversas formas. O que nós fizemos foi uma análise de clusters dentro de um grupo de 10 nadadores e tentar perceber se eles eram iguais ou não. Eles eram todos muito bons nos 200 metros livres, mas será que eles adaptam a coordenação de forma igual ou não? O que acabámos por perceber é que existem várias formas de atingir a mesma velocidade. Estes dois grupos tiveram uma velocidade semelhante, mas têm padrões de nado completamente diferentes. Este aqui é o ângulo entre o braço e o tronco, à medida que vai nadando, e o que se percebe é que há um grupo que é mais simétrico e há um grupo menos simétrico. Fomos tentar perceber, mas quem são estes nadadores? Bem, estes nadadores são nadadores que nadam muito bem os 200 e os 400 metros, e estes são nadadores que nadam muito bem os 200 e os 100. Portanto, existem várias formas dos nadadores, mesmo nadadores de bom nível, de adaptarem a sua coordenação e de se adaptarem para atingirem o máximo da sua performance. Em termos musculares, então aquilo que vos disse há pouco, o tríceps braquial a mostrar nos últimos 50 metros um aumento da ativação. Percebe-se estes músculos, o bíceps, tríceps, peitoral, flexor dos dedos, são músculos que estão mais ativos na fase de maior carga, porque a água tem maior densidade que o ar, à exceção do trapézio superior, que é importante na recuperação. Nos membros inferiores não houve grandes alterações da atividade neuromuscular. Desculpem. Fomos analisar também do ponto de vista espectral e o que percebemos foi, juntando os dados de amplitude eletromiográfica e de alguns índices espectrais que foram propostos para se tentar vencer um pouco o facto de estarmos a fazer eletromiografia de superfície em movimentos dinâmicos, percebemos que há realmente fadiga nos membros superiores, mas nos membros inferiores, novamente, não encontramos fadiga. Isto então leva-nos a pensar algumas coisas. Então, não devo treinar membros inferiores? Bem, não é isso. Talvez os membros inferiores, ao longo dos primeiros 150 metros, não sejam muito importantes, mas quando os membros superiores entram em fadiga, estes membros inferiores tornam-se importantes na propulsão. Quisemos também ver as questões da coativação entre o tríceps braquial e o bíceps braquial. Ao contrário daquilo que é sugerido na literatura de
de outros desportos, dos idosos, etc., que levaria a aumento da coativação, nós não encontramos esse aumento da coativação ao longo dos 200 metros. Mas, interessante, vimos que esta coativação em torno da articulação do cotovelo aumenta na primeira parte da braçada, carga água, mas o outro valor muito alto foi na recuperação, no final da braçada. Então o que é que o nadador faz no final da braçada? Bem, todos os treinadores dizem: não faças salpicos na água, tenta entrar na água com a mão o mais a deslizar possível. Porquê? Para reduzir o arrasto de onda, que vimos já lá atrás, tem uma relação com o expoente de 4 ou de 6 com a velocidade. Juntamos esta informação toda e, apesar de termos tido alguns problemas do ponto de vista estatístico, porque nós trabalhamos com 10 nadadores e, obviamente, sempre que queremos fazer uma regressão, o revisor diz: pronto, 10 nadadores, uma variável. Ok, isso não nos permite muitas vezes compreender algumas questões. Este artigo foi muito interessante porque 2 parágrafos a escrever, basicamente a dizer: nós sabemos que a nossa estatística está mal feita. Nós sabemos que numa regressão linear existem estes pressupostos. Mas no final os revisores aceitaram porque perceberam que a ideia não é tentar predizer algo, mas conseguimos ter a contribuição de todos estes parâmetros para a velocidade dos 200 metros. Não vamos ver a contribuição, mas vamos ver padrões. Vemos aqui o mesmo padrão da distância de ciclo com as variações intracíclicas de velocidade, o que me parece lógico quando nós nadamos mais pausado, que as variações sejam maiores. Um padrão inverso da frequência gestual com a eficiência propulsiva. Quando aumentamos a eficiência propulsiva, dependendo da teoria propulsiva que utilizemos, mas aquela que é mais aceite atualmente, ou que mais é utilizada, se aumentamos a frequência gestual, diminuímos a eficiência propulsiva. Uma relação inversa da distância de ciclo com o índice de coordenação, com a coordenação. Este parâmetro da coordenação está muito relacionado com a frequência gestual, por isso, novamente, entende-se aquele padrão. Um padrão inverso da distância de ciclo com a atividade eletromiográfica. Novamente, quando aumentamos frequência gestual, aumentamos também na natação a atividade eletromiográfica do músculo. E o mesmo padrão da potência metabólica e dos índices espectrais na eletromiografia. Isto porque, à medida que o nadador vai fazendo a sua prova, vai necessitando de maior energia e os músculos vão começando a entrar também em fadiga. Então, concluindo, nós temos algumas adaptações, nomeadamente nas variações intracíclicas de velocidade, que são diferentes entre velocidade e fadiga, mas apesar de termos outras adaptações que parecem semelhantes à primeira vista, temos que perceber que uma descida da eficiência propulsiva com aumento da potência é diferente da descida da eficiência propulsiva com descida da potência. Portanto, isto requer uma especificidade muito grande no treino. Não é porque nós realizamos um determinado tipo de séries em treino com velocidades incrementais que o nosso nadador vai estar apto a mudar e a adaptar-se quando entrar em fadiga. Em termos energéticos, o custo energético, vimos, é dependente aqui da velocidade e também da fadiga, e obviamente a contribuição energética ao longo de um esforço é obviamente diferente da contribuição energética quando vamos aumentando a velocidade. Na coordenação temos uma estratégia muito semelhante, apesar de, como referi, quando olhamos para os valores absolutos, podermos
estar aqui a inferir em algum erro e, na realidade, termos um decréscimo da duração das fases propulsivas. Quero só aqui fazer um parênteses relativamente à coordenação, que este parâmetro tem sido muito utilizado porque é fácil de avaliar e é importante para os treinadores. No entanto, quando vamos para medidas mais robustas de coordenação em termos espaciais e temporais, na natação parece que a coordenação é sempre igual no crawl. Não há alteração da coordenação, em termos, quando juntamos tempo espacial. E em termos musculares, temos então aqui a velocidades muito baixas, um aumento e depois uma diminuição, mas se nós pensarmos que há uma diminuição, um aumento, aliás, da atividade eletromiográfica com aumento de velocidade, teríamos aqui uma eficiência neuromuscular mantida, ou que baixe pouco, mas se considerarmos os últimos 150 metros da prova, que a velocidade é relativamente estável e temos então um aumento da atividade eletromiográfica, temos uma diminuição da eficiência neuromuscular. Para terminar, não tivemos tempo, obviamente, de olhar as relações destes parâmetros todos, mas queria chamar aqui a atenção de duas relações que têm sido interessantes na natação. A primeira é do custo energético com as variações intracíclicas de velocidade, que parece existir em protocolos incrementais, em velocidades incrementais, uma relação positiva, mas, surpreendentemente, quando olhamos uma prova, temos uma relação negativa. E como é que isto se pode explicar? Então, o meu nadador diminui as variações intracíclicas de velocidade, mas ele aumenta o custo energético. O que é que isto quer dizer? Bem, eu penso que este nadador, e eu analisei os dados, este nadador aumenta o custo energético porque aumenta a velocidade. Então, a diminuição, no caso da fadiga, das variações intracíclicas de velocidade, é para que possa ter uma velocidade superior. Isto leva-nos a uma questão muito interessante. Será que o nadador mais económico é o nadador que ganha? Não. Já alguns cálculos simplistas mostram, por exemplo, Michael Phelps a ser mais económico, mas a chegar em segundo lugar, numa prova de 200 metros. Portanto, em nadadores de elite, muitas vezes, nós queremos é que eles tenham energia. Se vocês tiverem um Ferrari e vos derem um Ferrari com o tanque cheio de gasolina, vocês não se vão importar em acelerar, porque têm o tanque cheio. Portanto, muitas vezes nos atletas nós queremos é que, ainda que não sejam mais económicos, que no final da prova consigam ser mais velozes. A outra relação entre o índice de coordenação e as variações intracíclicas de velocidade, parece existir aqui uma adaptação da coordenação para tentar estabilizar estas variações. Mas, obviamente, nós não conseguimos concluir muito sobre isso, teremos que fazer mais estudos e alguns estudos podem passar, se alguém tiver ideias, por analisar o fluxo óptico na água, que eu acho provavelmente muito difícil de fazer, para perceber se os nadadores, porque eles têm uma percepção de como é que se estão a deslocar relativamente aos azulejos e, portanto, poderão fazer alguma adaptação desse género. Obrigado. Bom, muito obrigado, professor Pedro. Estamos abertos para perguntas. Bom, enquanto... tem uma pergunta ali, senão eu já ia dando volume aqui. Parabéns, Pedro, pela apresentação. Ontem a professora Gobi finalizou a palestra dela, né, implorando por um determinado equipamento que seria talvez o sonho para ela continuar os estudos dela. E aí, até a partir do que você perguntou ontem para a Lara, a conversa que a gente teve, das dificuldades que é analisar o movimento da natação e todas essas variáveis dentro da água, o meio aquático, essa dificuldade.
Você teria alguma coisa hoje, algum equipamento, algum tipo de material que talvez exista ou não também, assim, pensando até no campo das ideias, o que seria algo ótimo para você continuar os estudos com relação à fadiga, à coordenação? Você falou aí agora de fluxo óptico, e aí já me deu um nó na cabeça. Pô, como é que... O que hoje você pode imaginar, talvez, que a natação pode avançar no campo científico para continuar melhorando, incrementando e talvez trazendo as respostas que a Lara também tentou trazer ontem e as dificuldades que a gente tem nessa área? Obrigado pela questão. Há uma questão que me assombra durante a noite. Há várias, infelizmente, mas essa particularmente, que é, eu não sei como é que se nada. E eu vou explicar. Eu fui nadador, fui muito mau nadador, portanto também não sei do ponto de vista prático, mas ninguém saberá dizer como é que se gera propulsão na natação. E esse é o principal problema. Enquanto não nos juntarmos 300 pessoas que fazem investigação em natação, é só isso no mundo, 300. Portanto, realmente nós não salvamos vidas, nem temos muitos apoios financeiros. Mas enquanto não nos sentarmos e tentarmos realmente perceber a forma como nos propulsionamos na água, esquecer um pouco que os golfinhos têm o nado ondulatório, que os insetos fazem isto ou aquilo, e tentar realmente descobrir um pouco mais, é isso que a Lara está a tentar fazer, tentar perceber um pouco mais de que forma é que nós nos propulsionamos na água. O exemplo, a maior parte da literatura baseia-se no facto de a velocidades superiores, a eficiência propulsiva é mais baixa. E temos uma pessoa a dizer que não. Olha-se a teoria que está por detrás da primeira hipótese e tem muitos problemas. Por exemplo, diz que o fluxo em torno do nadador é estável. Mentira. Depois, a outra pessoa diz-nos, não, aumenta a eficiência, porque é o princípio de Bernoulli, diferença de pressão. Ok, se o nadador tivesse parado, aquilo resulta num ponto, mas ele está-se a mover. Portanto, essa é a grande questão. Eu não quero grandes equipamentos, gostaria era de conseguir sentar essas pessoas e que falarmos todos a mesma linguagem e pensarmos em algum projeto conjunto para tentar perceber um pouco da locomoção e dessa adaptação que nós fazemos na água. Obrigado. Eu perguntei só do equipamento, você vê que é uma coisa muito mais difícil, né? Mas coloco à disposição para a gente pensar mais e conversar sobre o assunto. Obrigado. Oi, Pedro, obrigada pela sua palestra. Como uma nadadora que também não sabe como nada, eu me solidarizo com você e pelas suas noites sem dormir também. Mas quando você faz o nado de arrasto, você tirou o fluxo óptico. Então você não precisa de nada além do que avaliar a eficiência, a coordenação, o padrão de nado, comparando o nado de arrasto com o nado livre. Porque naquele momento que ele está no nado de arrasto, você tirou o fluxo óptico, que é o que a gente faz na marcha quando põe o indivíduo na esteira. Então você não trabalha tentando medir o fluxo óptico, mas você trabalha tirando o fluxo óptico, que é o que o nado de arrasto faz. Obrigado pela questão. O grande problema é que não há avaliação normalmente de nado de arrasto. Esse é outro problema, não conseguimos medir arrasto na água. Mas o porquê do fluxo óptico? Bem, eu lembrei-me disto, felizmente os revisores deixaram passar no artigo esta hipótese. Porquê? Eu tive a felicidade de conhecer o professor David Pendergast, que é uma das referências mais sonantes da literatura da natação, e ele tinha uma piscina única no mundo nos Estados Unidos, na University at Buffalo,
que é uma piscina circular, que agora vão destruir, infelizmente. Mas eu nadei nesta piscina e claramente, eu quando estava a nadar lá, foi no final do meu doutorado, não tem qualquer tipo de marcas, nós não sabemos onde estamos na piscina. E não sabemos onde estamos na piscina e o nado, eu não sou nadador de grande nível, mas senti claramente uma diferença no nado. Daí eu ter sugerido eventualmente que haja alguma adaptação por causa eventualmente desse fluxo óptico. Mas concordo que poderíamos eliminá-lo, temos o problema de avaliar arrasto na água novamente. Obrigado. Temos espaço para mais uma pergunta. Lara. Pedro, muito obrigada pela apresentação. Considerando, por exemplo, a eficiência propulsiva e o arrasto, quais são os maiores pressupostos que se assume para avaliar isso? E quais são as consequências na interpretação dos resultados? Bem, vamos dar um workshop de 8 horas. O principal pressuposto, e tu até sabes melhor que eu, da eficiência propulsiva é que nós estamos a aplicar força, obviamente, em água parada, ou mais ou menos, e portanto que nós temos uma maior eficiência quando estamos a uma velocidade mais baixa. O nosso corpo se desloca a uma velocidade mais baixa, a nossa mão vai estar durante mais tempo a fazer força sobre uma determinada massa de água. Quando nós aumentamos a velocidade, o que acontece é que o nosso corpo se desloca mais rápido e, portanto, o tempo dessa aplicação de força nessa massa de água diminui. Diminui massa de água, para nos propulsionarmos mais, temos que aumentar a velocidade de deslocamento da mão. Ora, temos o problema da energia cinética transmitida à água, da energia que se dissipa, do trabalho que se dissipa. E o custo desta energia relaciona-se com o quadrado da velocidade. Ora, portanto, quando nós aumentamos a nossa velocidade, vamos dissipar mais energia. E a energia útil, o trabalho útil para vencer arrasto, na realidade diminui e, portanto, decrescemos a eficiência propulsiva. Esta é a base para o nosso entendimento atual sobre a eficiência. Relativamente ao arrasto, bem, aí é um problema muito grande. Ou pelo menos igual à eficiência. A melhor medição, quer gostem, quer não, de arrasto ativo, temos que referir, na água é com o equipamento do professor Yuptusan. Só que o equipamento do professor Yuptusan, para quem não conhece, são ao longo de 25 metros, tem umas placas que nós só nos impulsionamos nas placas com a mão e, portanto, elimina este trabalho que se dissipa. Só que não utilizamos nem membros inferiores e, obviamente, a aplicação de força é completamente diferente. No entanto, sugere-se, obviamente, que aquela força que está a ser medida será a força necessária em qualquer condição para que nós nos consigamos propulsionar àquela velocidade na água. No entanto, alguns dos cálculos que ele foi fazendo foram dando valores diferentes daquilo que, por exemplo, é interpretado por outros grupos, por exemplo, pela não utilização do trabalho interno. Portanto, o trabalho, para aqueles que não estão familiarizados, que temos quando rodamos os segmentos em torno do centro de massa, simplisticamente. Portanto, nós não temos uma condição ecológica, realmente ecológica, na qual medimos a força de arrasto. Para além disso, adiciona-se a todas estas questões quando nadamos massa adicional de água. Qual é que é o efeito da massa adicional de água? Que nós medimos, o nadador
Ok, mas toda a água que vem atrás. Portanto, todas estas questões são importantes quando tentamos dar um valor à força de arrasto. Pessoal, em função do tempo temos que parar aqui. Não perca amanhã, 8 horas da manhã.